Em 1789, no mês de março, o rei chamou os 3 estados que compunham a população francesa. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, o povo, camponeses e artesãos do campo e da cidade. O intuito da reunião é porque a França ela estava numa grave crise econômica e a inflação estava alta. Essa crise foi gerada por causas naturais, o clima das plantações necessitando de uma reforma agrária, numa época que a economia era toda feudal e que ao mesmo tempo o rei gastou milhões do Tesouro Nacional que financiava esses feudos para ajudar os Estados Unidos na sua independência na guerra contra a Inglaterra e que perdeu, gastou milhões no exército. Esse déficit que custou para o Tesouro Nacional fez com que o rei, com o conselho dos nobres, chamasse para essa reunião os 3 estados. Por isso chama Estados Gerais. Nesses Estados Gerais, cada estado tinha os seus representantes. O clero tinha os seus advogados, os nobres tinham os seus e o povo tinha os deles. Aí, o que acontece é que os advogados do povo e alguns poucos da nobreza já tinham a cultura iluminista. Já sabiam de que a razão ela pode causar uma revolução. A razão crítica pode causar uma revolução. E aí que na reunião os nobres e o clero que nunca pagavam impostos, só o povão que pagava, e o rei anunciando um novo imposto, fizeram uma votação e os representantes do povo foram contra, porque eles eram maioria, porque a nobreza e o clero queria um voto por estado. Então o que aconteceria? Nobres e clero iam votar 2 votos e o terceiro estado um só. Quem ia ganhar? Os dominantes. Aí o que aconteceu? Através da crítica da oposição, a racionalidade crítica humanista do iluminismo, baseada na cultura iluminista, os representantes do povo disseram: não, a gente é a maioria aqui, então vota por cabeça. Se vocês não avaliarem isso, a gente não sai aqui do Palácio de Versalhes. Então, o povão, o que ele fez? Passou para uma outra sala do Palácio de Versalhes, sem ser aquela sala que estava tendo a reunião,
entrou naquela sala onde o rei praticava jogos, chamada Sala da Pela, e ali eles ergueram a mão, todo mundo: a gente não sai aqui, a gente quer uma nova constituinte. E aí, a partir daí, o rei ficou irado, os nobres ficaram irados, o clero ficou irado, os dominantes ficaram irados com o povo. E lá fora, o povão, que não era os representantes, já estavam fazendo festa e já sabiam o que estava acontecendo lá. Aí o rei anunciou que ia pôr exército na rua. Aí o povo saiu invadindo todos os lugares que o rei tinha exército, onde guardava armas, até que chegou numa torre principal chamada Bastilha. O povo entrou na Bastilha, tomou as armas, saiu mais ou menos uma guerra civil, destruíram Bastilha, e aí já era julho, foi comemorada a tomada da Bastilha aí. E passados os anos, depois o rei tentou fugir, tentou conspirar, jurou primeiro uma nova constituição, que era os direitos do homem e do cidadão, tentou fugir, o povo já tinha formado o seu próprio exército popular, e aí trazer o rei de volta. Depois formaram um grupo chamado Convenção. Nesse grupo, primeiramente, quem dominava era a burguesia, que já estava em ascensão. Essa mesma burguesia que já estava existindo com a Revolução Industrial na Inglaterra, desde a década de 1780. E aí, essa burguesia, chamada Girondinos, eles que queriam o rei ainda, foram destituídos por aqueles que não queriam o rei, que já estavam mais com o povão, que eram os jacobinos. E aí então, os girondinos saíram do poder e entraram os jacobinos. Os jacobinos, com auxílio dos sans-culottes, que era um tipo de classe média, que não era camponês, era mais ou menos artesãos. Depois de tanta muvuca, a Santa Aliança, que foram os países ainda feudais, com a liderança do czar russo, fizeram guerra contra a França, e a França recrutou seus próprios cidadãos, sem preparação para a guerra, nada, e foram lá, ainda ganharam, morreram milhares, mas e no final, um general que saiu do nada ali, foi ganhando na raça, que foi Napoleão Bonaparte, tomou o poder, ganhou a guerra, depois aplicaram um golpe em conluio com os girondinos, chamado Reação Thermidoriana, que está no calendário francês, assim como Brumário Germinal e o Floreal, né? E aí, a partir daí, deu-se um imperialismo de Napoleão. Tá, passados os anos, Napoleão foi derrotado em Waterloo, 1815, mas na França, entre a cultura popular, ainda prevaleceu uma forte oposição para a volta do regime que tinha estabelecido de novo, que era o antigo regime. Porque depois que saiu Napoleão, eles voltou tudo de novo.
a França de 1789 voltou de novo em 1816. Só que daí com muita crítica. E essa crítica existia porque tinha forças sociais, forças populares, manifestações de rua, pressões de rua, ação direta, mobilizações, movimentos sociais. Essa crítica ganhou força no século XIX e aí, em 1830, tiraram o rei antigo, Carlos X, entrou um outro rei burguês, Felipe de Orleans, o rei burguês. Só que ele já era uma monarquia constitucional, ou seja, já era aquela monarquia parecida que era aquela do Dom Pedro I aqui, quando estabeleceu a independência. Ele já não tinha poder absoluto, tinha o habeas corpus, o rei era como se fosse um presidente. Beleza, tinha os 3 poderes, né? E aí, em 1848, houve nova manifestação popular e houve mais força ainda na crítica. Diversos autores escreviam livros, principalmente os socialistas utópicos, aqueles que se influenciaram por Gracchus Babeuf, que ainda era lá da época da Revolução Francesa, primeira. E aí, essa crítica, ela serviu de base, mas as manifestações sociais, povo na rua, ainda estava. Então, teoria e prática junto. Tinha praxis, isso chama praxis. O cara escreve o livro e de repente faz, pratica. Em 1848 teve uma dessas manifestações de rua, fizeram um banquete e tal, e ali já estava um conflito de luta de classe. Já tinha burguesia de um lado, já tinha proletariado do outro. Só que ninguém ainda entendia, todo mundo achava que era igual os dois. A partir daí, dessa Revolução de Fevereiro, as manifestações, aí teve guerra civil na rua, e depois, em junho, teve uma mais forte ainda. E nessa segunda, em junho de 1848, foi o povão mesmo. A burguesia percebeu que ela estava isolada e que o povão era a maioria, só que daí já colocaram o exército para eliminar eles. E aí, então, nesse século XIX, a crítica tinha força. Você criticava o governo, por exemplo, quando você falava o indivíduo, você já vinha contradição. Esse indivíduo não tem alimento, esse indivíduo não tem roupa, ele não tem moradia. E quando você amplia um pouco mais, quando você fala família, também era contraditório. Porque era a família do proletariado uma coisa, família da burguesia outra. Então, indivíduo e família representavam a mesma coisa, a contradição de classe social, a luta de classe. E quando se escrevia livro criticando, essa crítica ela era concreta. Por quê? Porque existiam forças sociais, históricas, manifestação de rua, povo na rua, não na internet. E a partir dessa força social,
não força digital, a crítica tinha força. Então, você criticava uma coisa, ela tinha sentido. Hoje, ideologia da sociedade industrial não tem isso. Por quê? Porque a sociedade industrial desenvolvida criou um sistema que ela vai unir as duas classes sociais e a classe média no meio dentro de uma caixinha. E olha o que eu tinha falado antes, que a intenção da sociedade industrial desenvolvida, que aqui no Ocidente era estado de bem-estar social, é bem-estar social, mas não é bem-estar não, é estado bélico também, porque era o contexto para Marcuse da Guerra Fria. Então, qual é a intenção, a ideologia da sociedade industrial em geral? Era capturar toda a sociedade, toda a contradição de luta de classes e jogar ela só numa direção. Essa é a sociedade unidimensional. O indivíduo que vai nela é o homem unidimensional. Ele só vai para uma direção. Nessa direção está o consumismo da mercadoria, que ele é alienado do modo de produção, ele tenta se encontrar no consumismo da mercadoria, no fetichismo da mercadoria, e ele se transformando em coisa, reificação, essa coisificação do trabalhador, transformando ele em coisa, foi objetivo do governo, porque o governo queria mesmo um cidadão assim, só para ser cobaia da produção deles e para virar objeto bélico, para virar soldado. Então, era ao mesmo tempo que essa tinha produtividade, produzia milhares de mercadoria e milhares consumiam, ao mesmo tempo existia uma destruição. Não era levado em conta os valores humanos, o valor ético e o valor cultural, já que para a época contemporânea temos uma quantidade imensa e uma qualidade imensa de recursos intelectuais, livros, etc., e materiais, meios de produção. Então, para a teoria crítica ela só tem força porque tem uma manifestação de rua, forças sociais históricas eficazes, como era no século XIX e XVIII. Só que hoje não tem essa forma de protesto. O pessoal prefere ficar mais na internet, protestar na internet, do que, por exemplo, sair sozinho numa lacração com cartaz fora genocida e etc., fora Dória, ou fora o prefeito. Então, tipo assim, ele se acha mais confortável criticando lá pela internet do que sair pra rua. Só que esse tipo de crítica é abstrata, porque não existe agentes sociais e veículos de transformação social. Ou seja, só tendo uma manifestação de rua, um movimento social ou um movimento sindical também, que eu levo em conta aí, por exemplo, solidariedade também para CUT,
para movimentos sociais que ainda existem, e a gente vê por exemplo, nas metrópoles, mas nas cidades do interior a gente não vê. Às vezes a pessoa sai da cidade pequena e vai para uma cidade maior do interior, porque lá tem um movimento social, lá tem a manifestação fora genocida. Ah, domingo, fora genocida. Ah, eu não vou protestar na minha cidade porque eu vou viajar lá para aquela cidade maior lá, porque lá tem um povão. Aqui ninguém tá se manifestando, ninguém tá tendo coragem. Mas isso é o homem unidimensional, que perdeu a sua dimensão crítica e o seu sentido de oposição. Então, a crítica, ela, para ter força concreta, ela tem que ter uma personificação, uma ação do corpo, uma manifestação física, concreta, material, e que só depois ela vem. Na teoria crítica de Marcuse, como eu sei que essa crítica ela é abstrata, primeiro então eu me distancio dessa sociedade e vejo os elementos que são irracionais e procuro identificar os elementos humanos, os mecanismos que me fazem superar essa forma de sociedade. Eu superando essa racionalidade tecnológica, essa irracionalidade tecnológica, eu estou mais propício para me organizar com outras pessoas também que podem superar junto comigo, e eu posso ajudar também dialogando, mostrando essa teoria crítica, e a partir daí formam-se novos movimentos sociais. E para os movimentos já organizados, se unimos com eles.